Olá, amigos, tudo bem? Atendendo alguns pedidos, eu vou passar umas dicas a respeito de como a gente pode fazer alguns pontos da redação ou como a gente pode pensar em entender alguns pontos da redação, entre avaliação, letra, erro. Eu vou começar um pouco por essas questões, tá? Espero que vocês gostem. Então, em primeiro lugar, falar a respeito da avaliação, de como ela é feita, como os avaliadores se preparam, etc. Em geral, a avaliação é feita por, no mínimo, dois corretores. Então, por exemplo, no caso do Enem, se esses dois corretores divergirem muito na nota, três ou quatro corretores serão requisitados. Os critérios são sempre definidos em equipe, mesmo na Universidade Federal, nunca é um professor que define, sempre uma equipe que define, e todos os corretores têm que corrigir a partir daqueles critérios. Uma divergência de até 20% é extremamente aceitável. No Enem, no entanto, como esses critérios são definidos muito antes, né, a gente recebe isso até no manual do aluno, essa divergência, se for maior que isso, passa para uma terceira ou uma quarta avaliação. Todos os supervisores, todos os corretores têm um supervisor, e às vezes esses supervisores compõem uma banca para se corrigir quando há muito problema de divergência de nota. Uma questão, então, que se propõe na correção de textos é a questão da subjetividade. Então, como cada corretor pode ter uma leitura a respeito do texto do aluno, isso leva à diferença de nota e divergência. Por isso que, por exemplo, a Universidade Federal permite o recurso da nota da redação. Um ponto importante é que os corretores têm meta diária de correção, porque tem uma grande quantidade de provas. Tanto a federal, que tem aí cerca de 15, 20 mil provas na segunda fase, se a gente multiplica isso por 2, você já tem 20 a 40 mil provas para serem corrigidas, né? Depende muito do ano. No Enem são 4 milhões a 5 milhões de candidatos, o que dá 10 milhões, porque cada redação é corrigida no mínimo 2 vezes, então são 10 milhões de correções. Por isso, cada corretor tem meta diária de correção. Óbvio, ele vai ficar cansado, ele vai ter problemas às vezes no final do dia, então a gente precisa compreender isso, é por isso que existe o recurso em alguns casos, como da Universidade Federal, e quando a divergência é grande, no caso do Enem, a redação é corrigida de novo. A questão em relação à letra. Então, o ponto básico é que ela tem que ser legível. Uma letra bem legível é extremamente importante. Se a sua letra é de forma, faça bem a diferenciação entre maiúscula e minúscula. Se a letra é cursiva, isso já está pressuposto, né, que a minúscula e a maiúscula são diferentes. Então, não tem problema fazer a letra de forma. Muitos alunos me perguntam isso. Não tem problema. Tá? Com relação ao tamanho, o ideal é que ela seja um tamanho médio ou pequeno, para que caiba mais, inclusive, você tenha mais espaço para poder escrever. Se a letra for grande, vai ocupar muito espaço. A dica, então, é que você treine o tamanho em cada redação que você fizer. E se for online, quer dizer, se você estiver escrevendo para mim, ou para algum outro professor ou alguma plataforma, faça antes no caderno, para que você verifique quantas linhas você está gastando em cada proposta. Com relação ao erro, como é que eu faço quando eu erro uma palavra, uma expressão numa prova? Então, risque a palavra que está errada e escreva em cima, como eu fiz ali com errado, risquei e coloquei errado. Tá? Não escreva sem efeito, digo, nem faça vários traços, não rasure sua prova. Só um traço em cima, um traço sobre a palavra, com a palavra correta em cima é suficiente para que o corretor entenda a palavra adequada. Finalmente, com relação ao tempo, cuidado, tá? Treine em cada redação o tempo que você leva para fazer. Marque o tempo de início e de fim de cada redação, inclusive o tempo que você leva para passar limpo. Então, inclua esse tempo do passar limpo no tempo total da sua redação, porque no dia ele também vai estar incluído no tempo geral. Bom, por onde que você começa? No caso da federal, que tem 3 propostas, eu sempre recomendo começar pelo resumo, porque é o mais fácil, aparentemente. Tá? É aquele que você tem que treinar mais, é aquele que eu sempre digo que vai cair na prova da Universidade Federal. Então, treine bastante, de modo que ele vai ficar mais fácil para você. São 4 horas e meia para a prova de redação da federal, o que dá mais ou menos 90 minutos por redação. É bastante tempo. Considerar que você tem tempo para ler bem a proposta, fazer um bom planejamento, fazer o rascunho e passar limpo, 90 minutos é um bom tempo. Finalmente, o Enem, com 45 questões além da prova de redação. Como é que eu começo, professor? Faça a proposta primeiro, olhe a proposta primeiro, veja se tem alguns elementos que você já sabe sobre o tema, depois volte para a prova. Talvez haja alguns elementos ali na prova que podem te ajudar a entender melhor o tema, a abordar melhor o tema.
Então pense também em 90 minutos para redação, assim como na federal, mesmo sendo uma redação maior, porque assim você vai ter 5 minutos para cada questão. A redação do Enem precisa ser treinada bastante com relação à questão do tempo, porque você tem mais questões para fazer no dia. A prova da federal não é só a prova da redação. Bom, a caneta não precisa dizer, né? Nada de caneta azul, nada de azul caneta. Inclusive o próprio Enem já fez a versão publicitária dizendo caneta preta, preta caneta, para marcar qual é a letra. Então, nada de caneta preta, nada de caneta azul, só caneta preta na prova do Enem. É isso, meus queridos. Um abraço e até uma próxima.